Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você. Estamos aqui na nossa salinha e estando também na sua salinha. Obrigado por nos receber com tanto carinho. Hoje nós temos o convidado aqui dos nossos estúdios do Seja Barra, um convidado querido, especial, que veio lá do sul, terrinha fria, para vir falar com a gente um pouquinho. Sim, ele veio lançar o seu novo livro, que é o terceiro livro da trilogia. E esse é o Apóstolo da Gentilidade. Sim, estou falando de Bruno Freitas Godinho. Seja bem-vindo ao Plenitude, Bruno. Os agradecimentos sempre meu. Eu que te agradeço. Como é bom estar com você outra vez. A recíproca é verdadeira, no fundo da alma. Bruno, conta pra gente um pouco sobre como se desenvolveu, como aconteceu esse livro. O Apóstolo da Gentilidade. O Apóstolo. Nós não tínhamos planejado nem o primeiro livro, que a gente também aqui lançou, que foi a Filosofia da História sobre a Visão Espiritual. Ele veio de forma natural de um estudo que a gente estava fazendo já há uns 5, 6 anos sobre os filósofos, como eles pensavam e assim por diante. Fizemos uma analogia com a doutrina espírita. Certa feita, o nosso irmão Divaldo nos informou, sem saber que esses estudos estavam sendo feitos, que o nosso irmão Viana de Carvalho nos inspirava em algo que estava sendo escrito. E assim veio a ideia de materializar o primeiro livro, que foi a Filosofia da História sobre a Visão Espiritual, no ano de 2019. O Crucificado, que foi o segundo livro da trilogia, que também aqui lançamos, ele surgiu depois de um estudo que já estava acontecendo e ele durou 20 anos. E nós fizemos pesquisas bem demoradas, de muitos livros espíritas, não espíritas principalmente, onde nós precisamos recorrer, inclusive, à antiguidade. Nós trouxemos Joséfo, Flávio Joséfo, o maior historiador que nós temos sobre o povo judeu, a história dos hebreus, com quase 4.000 páginas, e também fizemos uma analogia de fundo doutrinário espírita, pegando sempre ao contrário, o Evangelho, os 4 Evangelhos, pegamos o Apocalipse e fizemos um estudo contrário, ao invés de pegar primeiro a doutrina espírita e citar os Evangelhos, os evangelistas. Aí nós pegamos primeiro os Evangelhos, os evangelistas, e assim nós desdobramos com conceitos doutrinários espíritas e o fundo eminentemente moral. E assim nós resolvemos fechar a trilogia, que foi um estudo de 12 anos que nós fizemos do Apóstolo dos Gentios, o nosso conhecido Saulo de Tarso, onde nós temos uma obra basilar, não só para os espíritas, mas ela é única no mundo, que todos os espíritas conhecem, que é o Paulo Estevão. Nós não resolvemos fazer a obra Paulo Estevão e um comentário dela. Não. Embora ela seja um dos pilares, então, das referências do Apóstolo da Gentilidade. Nós fizemos como Crucificado. Nós pegamos as 14 cartas de Paulo de Tarso, inclusive a dos Hebreus, que dizem não ser dele, embora nós demonstramos que o seja, e ali com Aristarco, que foi um dos seus discípulos, que escreveu a carta dos Hebreus junto com ele e dissipou-a. Por isso há aí um questionamento, uma dúvida entre os grandes teólogos se a carta era dele ou não. Mas sim, ele é quem propagou-a e usou uma linguagem muito rebuscada, grega, com verbos, um vernáculo que Paulo não tinha, daí a confusão. Então, nós lemos, estudamos as 14 cartas de Paulo e os Atos dos Apóstolos escritos por Lucas. E aí nós fizemos como Crucificado. Agora nós vamos trazer um embasamento doutrinário. Nós somos espíritas e ali tivemos momentos que nos confrontamos com a obra Paulo Estevão.
Porque você pega os Atos dos Apóstolos, há informações em que Emmanuel diz outra coisa. Então, nós fizemos essa analogia e aí trouxemos quem estava certo. Não vamos dizer. Ai, e vamos deixar nossa. para que a obra demonstre esse espírito ímpar, que também escreveu Paulo e Estevão, sempre seguindo a ordem dos Atos dos Apóstolos. Ela é uma obra que veio nesse estudo de 12 anos e nós fizemos as pesquisas das suas viagens. Então, nós conseguimos trazer ilustrações com mapas. É uma obra que não existe sem nenhuma autobiografia espiritualista ou espírita com tanta ilustração. O autor procura lhe trazer, dentro da primeira viagem, por exemplo, antes do leitor ler, tem um mapa que nós temos da atual Turquia, da cidade de Tarso, a Jerusalém antiga Israel, a parte de toda a Grécia. Toda essa caminhada de Paulo ela é trilhada e mostrada ao leitor antes de ele começar o capítulo que fala, por exemplo, da primeira viagem. Foram 3 viagens, a 4ª foi a Roma e ele não voltou mais, porque lá ele chegou preso, teve a sua custódia libera, ou seja, ficou preso de 61 a 63, mas podendo pregar, e depois ali ele foi realmente trancafiado. E nós trazemos informações muito detalhadas no que tange a esses momentos de Paulo, e aí cada momento dele, buscado através dos atos e das cartas, a gente traz um comentário à luz do Espiritismo, e não deixamos de trazer também a questão moral, que é fundamental na obra. Então a gente tentou fazer uma jornada diferenciada, com bastante ilustrações, no que diz respeito ao Templo de Jerusalém, por exemplo, que é o local mais famoso à época para o clero, onde o próprio Paulo também vivia, o Sinédrio. Nós fizemos analogias com o clero, que era, e ao mesmo tempo com o Sinédrio, porque era a justiça era no Sinédrio, as decisões. Paulo se tornou um juiz. E aí nós trabalhamos as questões de como funcionava a sociedade da época. Paulo era fariseu, era um saduceu. Trouxemos várias digressões a esse respeito. Então é uma obra de pesquisa, sim, minha irmã. Fechando essa trilogia, que começou com a filosofia da história, o crucificado, e agora com o apóstolo da gentilidade. Iremos começar, já tem o trabalho já pronto, também um livro escrito, que ano que vem a gente começa uma outra trilogia da parte comportamental, que inclusive o Reconstruindo Emoções, nós trouxemos ao leitor dessa obra nossa do ano que vem, a gente traz ali referências ao Reconstruindo Emoções da doutora Nise, e estamos também loucos para ler o Superando Desafios, porque quem sabe a gente também tira alguma coisa daqui para poder estimular o leitor quando essa outra obra virá, que mexe com o comportamento humano. A gente vai desde a história do psiquismo, mas esse é um outro assunto. Um outro assunto, é isso. Realmente tem muito conteúdo. E esse livro realmente está maravilhoso. Esse apóstolo que nos toca o coração quando a gente vai estudar sobre ele, né? Vai aprender. Qual foi a sua maior dificuldade em contextualizar sobre todas as suas epístolas? Foi realmente compreender que em todas elas, as 14, embora ele tenha escrito mais epístolas, só que não apareceram. Até o que nós temos são cópias do século III, que foram descobertas, mas Paulo escreveu muito mais. Das 14 cartas de Paulo, não tem uma que seja de preferência à outra, porque todas elas ele convida a criatura a uma conduta íntima, a um encontro com o que ele chama de unidade, com o Cristo. É um trabalho interno, porque Paulo não conheceu Jesus. Ele teve a sua queda do camelo na entrada de Damasco no ano de 36 e ouvira não numa silhueta, porque ele era mais alvo que o próprio sol, conforme está nos Atos dos Apóstolos. Mas Paulo era um gnóstico, ele foi educado na Cabalá.
a tradição oral da Torá, e o seu mestre, que foi o Rabban Gamaliel I, ensinou tudo isto, aprendido inclusive com seu avô, o Rabban Gamaliel, que foi Liel, um homem muito sábio. E Paulo, nessa tradição oral, ele trazia consigo essa proposta que o Espírito Joana de Ângeles nos traz, desse encontro interno com o Cristo interno, o Deus interno, essa proposta do silêncio interior que Paulo conhecia. E nós conseguimos achar em todas as cartas passagens deste convite que me deixou impressionado, porque sabendo que ele não conhecia e não falava do Jesus histórico, mas sim do Jesus Cristo, e Cristo não é um sobrenome de Jesus, sim, a gente consegue ver ali um pensamento gnóstico, só que ele, diferente dos intelectuais gnósticos de Éfesos, ele não se furtou a ferir-se com as agudas arestas da cruz do Gólgota, porque ele se entregou totalmente às alvíceras de Jesus, e ele tinha poucas anotações que foram trazidas por Mateus, que ele pegou inclusive com seu mestre antes de desencarnar, informação privativa de Emmanuel, inclusive, e ali ele consegue, através daquilo, trazer essa ideia de que esse homem era o filho de Davi, o filho de Deus. Ele era um judeu iniciado, como nós já dissemos na Kabbalah, e o que me trouxe de mais marcante foi na analogia das 14 cartas e também nos próprios Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, essa ideia de trabalhar o que nós chamamos dentro do Espiritismo o autoconhecimento, a transformação íntima, o encontro com a unidade, o encontro com Deus que está em cada um de nós. Maravilha. Alguma em especial, assim, a sua preferida, minha, assim, e tipo essa, Calafundo? Sim, a gente não pode deixar de esquecer a grande epopeia do amor, que foi a primeira carta aos Coríntios, onde ele cita que nós podemos fazer tudo, mas aquele que não possui o amor, ou algumas traduções, a caridade, de nada consegue evoluir. Só que esse amor que Paulo narra na primeira carta aos Coríntios, ele traz ao mesmo tempo a ideia de que ninguém ama, que é um estado de alma, se não for alguém que já possua uma fé. A fé do grego significa pistes e do latim fides. Não há o radical igual. Quando São Jerônimo traduziu a palavra fé para a Vulgata Latina, ele colocou o credere, que significa crer. Mas quando estamos falando de fé, falamos inclusive no Apóstolo da Gentilidade, explicando isso, o seu significado significa fidelidade. Fidelidade a quem? Fé, fidelidade. Ao Criador. Então, todas as atitudes de Paulo foram de fidelidade à lei divina. Estava sempre em consonância com ela, sempre obediente e resignado diante das leis divinas. Como ele diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, sempre a serviço a mandado de Deus, ou seja, cumprindo o mandado de Deus, na sua carta aos Timóteos. E ele, sempre nos inícios das cartas, ele coloca que ele está a serviço de Deus, mas ele não vê um Deus somente transcendente, ele vê um Deus imanente em cada um de nós. E ele consegue trazer essa epopeia na primeira carta aos Coríntios, aonde ele fala de que nada seríamos se nós não tivermos amor, mas esse amor sempre vinculado a uma fidelidade ao Criador, a fé, que nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito José, numa das instruções, dizendo que é impossível alguém amar se não tiver a fé. Até mesmo porque ele fala, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Uma pessoa só consegue ser caridosa se ela tiver essa fidelidade. Em outras palavras, só faz o bem verdadeiramente falando quem é bom. Então tem que ter a fé. A primeira carta aos Coríntios nos chama muita atenção. Quem foi realmente Paulo de Tarso e como a transformação desse homem, de Saulo para Paulo,
pode nos ajudar. Na verdade, ajudar a nossa própria transformação nessa caminhada. Perfeito. A conversão de Paulo, o Saulo, que vem de Saul, um nome hebraico, para o Paulo, que foi latinizado como Paulo, o Emmanuel até traz isso muito bem em Paulo e Estevão. Nós não colocamos isso na obra, mas convidamos a todos, quem queira ler, a obra do nosso grande espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O convertido de Damasco, ele diz, olha, Saulo para Paulo, para que a gente tenha uma ideia comportamental, porque o nome é o mesmo. Um está em hebraico e o outro está latinizado, ou seja, a linguagem da época do Império Romano era o latim. Então ele foi latinizado como Paulo. Para nós não vemos nessa mudança, se não apenas de neurolinguística, de nomes, um nome próprio mudado, porque nós, inclusive, citamos, às vezes, Saulo, já convertido na obra, ou Paulo, quando não está convertido ainda. Essa conversão dele nos chamou a atenção, por quê? Porque foram quase 30 anos de semelhantes mudanças, de semelhantes, não de semelhantes condutas, porque mudou apenas o alvo, o caráter de Paulo não. Então, aqueles primeiros 30 anos da vida dele, de Tarso, onde ele nasceu, até Damasco, onde ali ele viu a figura plena do Cristo Jesus, ele perseguia de forma bem desassossegada, mas bem intrépido, aqueles que seguiam a Jesus, chamado os cristãos, ou os homens do caminho. E nesse período de 30 anos, ele depois, quase 30 anos, que foi de Damasco até Roma, ele consegue ali perceber que Jesus era o grande redentor da humanidade. Por isso que as suas pregações dali por diante, inclusive a que ele mais gostava, era falar de Jesus e falar da ressurreição. E essa ressurreição, para muitos, seria a volta de Jesus. Mas ele não traz essa conotação. Então, quando ele chegou, inclusive, na Grécia para poder falar, ele falava de Jesus e Astanásis, que as pessoas pensavam que era um casal, mas Astanásis do grego significa ressurreição. Então, ele traz um aspecto de ressurreição, não de que Jesus voltaria, né? A parúzia, que era conhecida do grego, a volta de Jesus no fim do mundo. Inclusive, a primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses é trazida essa contextualização, ou seja, é uma carta escatológica, falando do fim do mundo, do juízo final, do advento de Jesus, mas ele traz a conotação verdadeira, que significa essa ressurreição, a mudança, deixar o homem velho para nós nos tornarmos o homem novo. Então, nós conseguimos ver nessa mudança de Saulo para Paulo, não uma mudança de nome, porque, em verdade, não houve. Podemos citar Saulo, Paulo apenas é uma questão de falarmos em hebraico, Saul, e falarmos Paulo, do latim. Mas, sim, durante a conversão, o principal foi depois, nas suas perseguições, onde ele demonstrou durante esses 30 anos, de forma intrépida, perseguições atrozes, e ele não podia ser preso, porque era romano. E aí nós colocamos, inclusive, se você permitir, minha irmã Iraci, ao final do livro, a capa de trás, nós citamos assim: Saulo de Tarso, em toda a verdade e plenitude do seu brio varonil, foi humilde discípulo do crucificado, capaz de sofrer calado as maiores injúrias, não deixando, porém, de ser um homem genuíno, cheio de coragem e intrepidez, que soube fazer valer os seus direitos legais de cidadão romano, é onde nós estávamos aqui comentando, quando o exigiam a honra e o prestígio do Evangelho de Jesus. Para tanto, infelizmente, granjeou
muitos adversários. Contudo, não promoveu nenhum deles à categoria de inimigos. Então, ele tinha muitos adversários, mas nenhum deles ele promoveu como se fossem inimigos, porque ele compreendia ainda a ignorância alheia. E esse foi, para mim, o autor, o grande desafio de Paulo, de ver em todos ainda crianças espirituais. Por isso que ele diz na primeira carta aos Coríntios: eu vos dei apenas leite para beber, e não alimento sólido, porque ainda não sois capazes de compreender. E quantos de nós passamos por toda essa transformação que a gente fala assim, não, eu estou me transformando, mas se você olhar, você ainda está parado, né? É verdade. Bruno, nós vamos fazer uma pergunta e deixar a resposta para o próximo bloco, nos transportando um pouquinho para Jerusalém. Você pode, através de seus relatos, nos trazer a imagem deste lugar tão especial, porque com certeza você esteve e é algo que está muito marcado em você. Então, nós vamos deixar essa resposta para o próximo bloco. Então, olha só, hora do chazinho, rapidinho, aguarde um minutinho e voltamos já já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com um convidado querido, um convidado especial, que é Bruno Freitas Godin. Vem batendo um papo especial, contando sobre o seu novo livro, o último da trilogia, e esse com o nome de O Apóstolo da Gentilidade. Então, Bruno, como nós falamos, nos leve para Jerusalém com você agora. Muito bem, em Jerusalém, nós até colocamos na obra o Crucificado, trazendo uma paisagem geográfica daqueles que, porventura, futuramente a conheçam, mas se não, a gente tentou trazer no Crucificado, quando falamos da antiga Israel, a capital, Jerusalém, como era a sociedade à época. E Jerusalém, ou a terra de Sião, como é conhecida na Judéia, a capital da Judéia, nós podemos, dentro de um mapa, percebê-la ao sul, a gente observando o mapa. No meio nós temos a Samaria, que é a região que Jesus trafegou muito pouco, porque era uma sociedade helenizada, tipicamente grega, romana, e o povo de Jerusalém, de toda a Judéia, das cidades da Judéia, detestavam a Samaria e vice-versa. Tanto é que os cultos eram realizados em locais diferentes. Parece que estamos falando do dia de hoje, né? Não tenha dúvida. E nós vamos ver ao norte a região da Galileia, que foi onde Jesus deixou as suas mensagens mais belas, dentro do lago de Genezaré, transitando no barco de Simão Pedro, e a Cafarnaum, uma cidade famosa, que era a única que ele dormia, porque Simão Pedro lá residia, e ele dormia na casa dele, mas não tinha outro lugar para encostar a cabeça. Jerusalém obedecia a uma sociedade teocrática, ou seja, mandava quem tinha os poderes do conhecimento da Torá. Então, nessa sociedade teocrática, nós tivemos partidos. Hoje, quando se fala em Jerusalém, a época de Jesus, do próprio Paulo, pensa-se, quando se fala em fariseus, como sendo padres, ou alguém relacionado a uma religião. E não é isso. Os fariseus eram um partido, como se hoje fosse um partido político. Só que dentro desse partido político tinham aqueles que eram eleitos e colocados dentro do clero, ou seja, dentro do templo de Jerusalém. Por isso, Theo de Deus e Cracia, que significa comando, era um comando através de Deus. A teocracia era obediente àqueles que representavam
os fariseus, mas nós tínhamos também os saduceus, Sim. um outro partido político, que também tinham integrantes dentro do Templo de Jerusalém. Concomitantemente, tem a justiça. Então, seria o nosso Supremo Tribunal de Justiça, aqui no nosso território, o Sinédrio, onde tomavam as decisões, os julgamentos, para que pudesse alguém ser preso ou não preso. Então, Jerusalém obedecia a esse esquema, que, em verdade, era um esquema muito hipócrita do que aqueles que se encontravam tanto no Templo de Jerusalém, os sacerdotes, e os sacerdotes também faziam parte da justiça. Então, eles comandavam tudo. Eles determinavam como deveria ser feito, faziam as acusações, as denúncias, botavam as sanções e ninguém podia falar nada. Só que por detrás da capital de Jerusalém nós tínhamos um representante romano que não se intrometia no que dizia respeito a essa sociedade teocrática. Mas, como o império dominava e era um povo também obediente ao romano, nós tínhamos ali os reis. E a época de Jesus, nós tínhamos o Herodes. A época de Paulo, nós também tínhamos o Herodes Agripa. Então, eles eram os reis da Judéia. E era um rei da Judéia vivendo para o Império Romano. Ainda bem que Paulo era cidadão romano, porque senão, na primeira, ele já teria sido morto. E uma das prerrogativas da cidadania romana é você não poder sofrer um julgamento senão na frente de César, o imperador. Você tem que ir para Roma para você sofrer um julgamento. Você não pode tomar açoites, porque um cidadão romano não toma açoites de judeus, e, ao mesmo tempo, tem que obedecer às leis que dizem respeito a Roma. E Paulo estava inserido nesse meio. Era um cidadão romano da cidade de Tarso, e Jerusalém, a essa época, eles faziam muitos cultos. Os cultos que, nas festividades que tinham, a dos tabernáculos, a festa das expiações, onde nós sabemos que mandavam matar, sacrificar bezerros, e depois que ele morria e jogado do alto do Monte Sião, que é onde está a cidade de Jerusalém, é uma cidade do alto, todo o povo tinha pago já os seus pecados. Então, essas festas ritualísticas aconteciam. E Paulo estava inserida nessa sociedade ainda ritualística. E ele sabia que aquilo, embora fosse uma tradição judaica, não adiantaria de nada. E o que ele conseguiu perceber, depois que houve a sua conversão, é que para divulgar as alvíceras de Jesus, não havia necessidade de um judeu ser circuncidado, passar pelo processo de circuncisão. Sim. E aí ele teve, na própria sociedade de Jerusalém, confrontos, inclusive com Tiago Menor, que era um judeu muito apegado ao judaísmo, discípulo de Jesus, onde o próprio Tito, o discípulo de Paulo, não era circuncidado. E para ele receber a carta apostólica para sair da Judéia e levar as alvíceras do Senhor para fora de Israel, foi necessário que Tito fosse circuncidado. E aí ele diz, o que adianta ser circuncidado e não falar do Evangelho de Jesus? Ou ser circuncidado, ou não ser, e divulgar o Evangelho de Jesus. Ele fez um peso dentro dessa sociedade, ele diz que você possa ser, então, circuncidado, Tito. E aí Simão Pedro deu a carta para ele levar o Evangelho para os goíns. Goíns, do hebraico, significa pagãos. Nós chamamos de gentios, latinizado. Os estrangeiros, aqueles que são fora da Judéia. Então, Jerusalém, nessa sua sociedade teocrática, nós tínhamos esses dois partidos que comandavam todo o povo, o partido dos fariseus e o partido dos saduceus. Paulo era um fariseu, mas depois da conversão começou a haver outro lado que não a ritualística que cometiam os fariseus e as barbaridades através das hipocrisias que eles falavam, mas não cumpriam. E assim ele conseguiu
da melhor maneira possível, fazer as suas viagens, até que foi pego de novo em Jerusalém, armaram uma cilada para ele, e foram os saduceus que fizeram isso. Caifás, que era o sumo sacerdote, que colocou Jesus no julgamento, preparou também uma cilada para ele com outros, e ali ele fora preso e levado para Cesareia Marítima, aguardando lá para o seu julgamento em Roma. Então ele ficou de 58 a 60 preso na Cesareia, para depois ser levado a Roma, porque era um cidadão romano, senão já teriam acabado com ele, como várias ciladas tentaram, mas ainda não era o seu momento. Hoje, Jerusalém é uma cidade onde se confunde muito, ela é toda dividida. A Igreja Católica tomou conta da Terra Santa, nós temos lá os judeus, o local em que Jesus nasceu não é certo se ali o é, fazem muitos monumentos e assim se confunde muito. E hoje há uma cisão muito grande em Jerusalém do judaísmo com o cristianismo, aqueles que forem para visitar. E o Templo de Jerusalém, que nós temos ele detalhadamente na obra, explicando cada local como funcionava para que o leitor possa se interagir, hoje sobrou apenas lá o Muro das Lamentações, que era um pedaço do muro do Templo de Jerusalém. Bruno, em um dos capítulos, você fala sobre o clero. Como é este clero e como era composto e quais eram suas principais características? Muito bem. O clero, ele diz respeito a todos aqueles que faziam parte do Templo de Jerusalém. Então havia cargos. Nós temos o sumo pontífice, que é o sumo sacerdote. Nós temos um exemplo na época de Jesus, que era Caifás, José Caifás, substituindo inclusive o seu sogro, Hanã, que perseguiu Jesus e assinou a sua sentença junto com Caifás. Aí nós temos depois disso uma gama de sacerdotes, 260 sacerdotes, que ebidamadoriamente, ou seja, uma vez por semana, passam fazendo realizações de cultos, como nós temos o exemplo de Zacarias, o marido de Isabel, era um dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, que a gente encontra no Novo Testamento. Então, nós temos esses sacerdotes, o sumo pontífice, abaixo, que seria um vice-pontífice, ele era como se fosse o chefe de toda a guarda do templo. Então, ele era o comandante desse templo. E depois os sacerdotes. Temos os levitas. Inclusive, Jesus o cita, um levita, na passagem da parábola que nós temos do samaritano, o bom samaritano, quando ele diz, olha, o samaritano estava caído, passou ali um sacerdote e nada fez. Ou seja, o sacerdote que trabalhava e vivia dentro do Templo de Jerusalém, dentro do clero, era uma autoridade, como se fosse hoje um cardeal dentro do Vaticano. Assim eram os sacerdotes do Templo de Jerusalém. E o sumo pontífice seria o Papa. E nada fez. Passou um levita, também funcionário do Templo de Jerusalém, mas só que o levita não participava junto com o sacerdote. Eles eram responsáveis pela limpeza do Templo de Jerusalém. Então, eles eram bastante limitados lá dentro. Cuidavam de colocarem a Torá no momento da reunião em tal local, arrumar todo o templo, deixar ele pronto para o culto. Esses eram os levitas. E Jesus disse, passou um levita e nada fez. E Jesus, de forma sábia, diz, olha, passou um samaritano que vocês odeiam, e foi ele quem ajudou o bom ladrão. Então, o clero funcionava essa questão religiosa, através de um papa, o sumo pontífice, ou sumo sacerdote, o seu vice, que era o chefe de toda a guarda, que inclusive foram eles que prenderam Jesus. O chefe mandou os soldados da guarda do clero prender Jesus, eram chamados os guardas farisaicos, responsáveis por esse partido político, e nós temos os sacerdotes que faziam os cultos semanalmente, em torno de 260, e os levitas. Essa era a parte toda do clero. O sinédrio, que é a parte da justiça, já era dividida nos escribas. E os escribas eram doutores da lei, estudavam a Torá e até os 40 anos de idade não podiam tomar decisão nenhuma.
Tanto é que quem assinou a sentença de Paulo não foi... a sentença do nosso Estevão não foi Paulo. Paulo apenas o trouxe. Houve um julgamento no Sinédrio, porque só a partir dos 40 anos é que pode se tornar um juiz para assinar a sentença. E Paulo não tinha ainda 40 anos de idade, ou Saulo não tinha ainda 40 anos de idade. Mas foi no Sinédrio, conjuntamente, a decisão tomada. Porque todos os escribas ou doutores da lei, eles começam o estudo com 14 anos de idade e vão até os 40. E a partir dos 40 eles têm o domínio da caneta para assinar a sentença. Então, era uma sociedade dividida em justiça e um templo, que é o clero, Sinédrio e o Templo de Jerusalém. Mas muitos componentes do templo também faziam parte da justiça, ou seja, do Sinédrio. Por isso, uma sociedade teocrática. Agora, trazendo uma elucidação sobre o livro do Emmanuel, Paulo Estevão, nos conta um pouquinho sobre o que você pensa sobre esse estado emocional de Saulo diante a sua noiva Abigail e como essa dor mudou o seu caminho. Muito boa pergunta, nossa irmã Iraci. A todos que nos ouvem e nos assistem nesse programa, a gente deve lembrar que Abigail é uma informação privativa de Emmanuel. Podemos estudar a vida toda de Paulo, como nós procuramos fazer, e ainda temos um parco conhecimento das suas cartas, como dos Atos dos Apóstolos, nós não encontraremos o nome Abigail. Inclusive, Paulo acreditava que estava sempre sendo conduzido por Jesus, que ele não o conheceu. Claro que acima ele estava sempre inspirado por Jesus, mas o nosso irmão Emmanuel nos diz que era o próprio Estevão e a sua irmã Abigail. Estevão, um nome grego colocado, e a sua noiva Abigail. Essa informação nós só encontramos nessa literatura, Paulo e Estevão. Imagine só, uma literatura mundial que só se conhece o nome de Abigail na literatura Paulo e Estevão de Emmanuel. Olha só. E isso é interessante porque nós vamos vendo Saulo, e quando nós estudamos os Atos, a sua vida, as suas cartas, ele sofreu vários assédios. E nós tivemos um assédio que ele sofreu na cidade de Icônio, onde havia uma mulher, narrada inclusive pelo nosso irmão Emmanuel, onde ele sofre um assédio e ela era noiva. E nos faz lembrar uma frase de Emmanuel que ele diz: o Salvador tem vários inimigos. Mas ele não deu valor a esse galanteio dela. Ela foi preterida e depois disso ele continuou a sua ida para a Antioquia da Psídia, e aí depois foram atrás dele porque ela foi preterida. E aí, como da alma humana nós somos maledicentes, disseram que Paulo assediou, ao contrário, ele se portou perfeitamente. Por isso que Emmanuel nos traz que o Paulo, sendo um espírito muito nobre, ele demonstrou o verdadeiro amor, até mesmo o amor de uma alma que nós acreditamos ser gêmea sua, que foi Abigail, e sem ela, quando ia noivá-la, foi ele quem mandou apedrejar Estevão, seu irmão, sem assim sabê-lo, ser irmão dela. Por isso que nós não vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos essa ligação de Abigail, nem aparece. Aparece o apedrejamento de Estevão nos Atos dos Apóstolos, mas não se relaciona à sua irmã, porque é uma questão íntima de Paulo que o nosso Emmanuel narra de forma notável, mostrando que ele tinha sentimentos. O sentimento do amor fraternal, amor do Cristo, amor verdadeiro, como o nosso espírito Joana de Ângelo traz, e, ao mesmo tempo, encontrou a sua alma gêmea. E sem ela, viveu aqueles 30 anos depois para o Cristo, e mostrando que ele era um ser humano. Então, isso para o leitor diz, olha, o Paulo não era um homem que não tinha um sentimento por uma mulher. Ele tinha o sentimento, sim, por uma mulher, mas aquela mulher
que seria sua esposa, mas foi interrompido porque a sua missão deveria ser outra. Nós não sabemos que espírito é esse, Abigail, desse reencontro com os dois. Mas nós vemos na ligação de Abigail com ele, irmã Iraci, para nós, os leitores, que todos nós temos direitos a conhecermos a alma gêmea da nossa vida, ou aquela pessoa que naquela existência a providência divina nos traz para que a gente exercite o amor fraternal, o amor verdadeiro, de respeito, fidelidade e principalmente lealdade. E Paulo foi um exemplo desse. Bruno, na sua visão, como Paulo reagia às suas prisões e como nós podemos aprender com esse apóstolo sobre os cárceres e como nós mesmos provocamos em nossas vidas? Muito bem, vamos tentar responder de forma objetiva. Paulo não temia mais a morte. Então, quando ele narra na sua carta aos Coríntios, ó morte, tu foste tragada na vitória, onde está o teu aguilhão? A prisão de Paulo, para ele, nada abalava-o psicologicamente. Não havia no seu sistema límbico uma desestruturação emocional. Taquicardia, vasoconstrição periférica, ele não ficava ansioso, que são essas neuroses, que inclusive a doutora Nise trabalha muito bem, como acontece conosco que temos medo da morte. Quando nós vencemos a morte, é porque nós temos uma confiança irredutível, que não volta mais atrás na providência divina, porque tudo que nos acontece está previsto. A gente costuma dizer muito isso aos outros, mas quando a dor nos apresenta, ou se nos apresenta, foge essa fidelidade ao Criador, essa fé, esse estado sereno que a fé nos faculta. Então, Paulo, nas prisões, sempre tranquilo, sempre sereno, jamais temeu-a, mas ele usava do artifício, sou um cidadão romano, porque ele queria continuar a sua missão. E aí ele não podia ficar muito tempo preso. Parece o espírito, o nosso irmão Viana de Carvalho, que como militar, enquanto encarnado, ele ia trabalhar numa cidade, transferido, e ele começava a falar do espiritismo. Aí o chefe do quartel chamava ele dizendo, olha, a igreja está dizendo que você está disseminando muito espiritismo, você vai ter que ir embora, sai de Pelotas, no Rio Grande do Sul, você vai para Fortaleza. Ele ia para lá e continuava falando. Aí iam transferindo ele, e isso era bom porque ele ia divulgando o espiritismo em vários lugares. Então assim foi Paulo, ele usava da prerrogativa romana, que ele não podia ficar preso por muito tempo, soltavam-no, e assim ele continuava a pregação. Até que um dia ele disse, olha, eu quero responder a Nero, a César, me leve que só diante dele. E ele pediu a oitiva, e ali ele conseguiu e foi decapitado. Caramba! Olha, teríamos ainda muitas outras perguntas, mas nosso tempo está esgotando. Então, eu quero convidar você, Bruno, para ler para a gente Lá Vem Ele Luminoso, que está na última parte do livro, para encerrar. Vamos ler sim, com todo carinho. Esse momento tão iluminado. Foi uma inspiração que nós recebemos durante a escrita e, obviamente, não poderia deixar de falar de Jesus. Então, como um cristão que somos, melhor dizendo, temos a vontade e procuramos ser homens crísticos, assim a gente encerra o apóstolo da gentilidade. Lá vem ele luminoso, passo sereno, olhar terno. Lá vem ele luminoso, esse amigo prazeroso, que nos fala das bem-aventuranças, palavras que nos preenchem de esperanças, prometendo-nos a humanidade, o início da fraternidade num caminhar sem fim. Lá vem ele luminoso, mostrando-nos que a vida é eterno recomeço, que o amor está na lida e a liberdade não tem preço. Sê conosco, Jesus, dá-nos a oportunidade de murmurarmos tua voz. Em cada prece, guardar a certeza de que estás diante de nós. Sê conosco, pois a verdadeira vida começa no caminho em que te encontramos. Pois bem dissestes, e João registrou, que tu és a videira e nós os ramos. Hoje, ainda, somos todos nós
as ovelhas transviadas do aprisco, procurando nos guiar seguros através de ti, nobre pastor, Jesus o Cristo. Lindo, lindo, lindo. Obrigada. Não faça isso, eu é que agradeço. Olha, realmente ele não poderia deixar de ler esse poema tão inspirado, tão sensível a todo o conteúdo que tem nesse livro. Se você quiser adquirir o livro, você pode até ligar para a livraria do Seja Barra também, que a equipe envia para você. Então, fique ligado. Bruno, obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu carinho. Gratulação é toda minha. Deus te abençoe. Obrigada. E para que você tenha uma semana de paz, de luz, de muita alegria e muita curiosidade para se inteirar em toda essa história, que nada mais fala do presente, não é verdade? Deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa. Muita paz para você. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.